E eu acho que essa mensagem tem a ver comigo também. Eu acho que é importante a gente acreditar. A gente acreditar que a gente pode ser grande. Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de nomes que a gente admira, de marcas e projetos. Faz um tempinho que a gente não aparece, teve um mini recesso ali dentro da temporada, pegando o auge do verão, o carnaval, mas agora retomando para finalizar essa temporada e finalizar muito bem, porque comigo, com toda a humildade, eu quero dizer que tem aqui um colega, e eu digo com toda humildade porque só o tempo que ele tem dentro dos veículos de imprensa já é mais do que o meu tempo total de comunicação. Então hoje aqui eu estou para aprender, quero dizer que ele também gosta de escrever, também gosta de ler. É aquela pessoa assim que é o nosso número, é o número da nossa audiência e com certeza vai trazer também muitos insights sobre empreendedorismo, inovação, sem esquecer daquele olhar tão bonito que a gente tem que ter para a tradição e para aquilo que realmente já existe. Clécio Santos, vou ler esse currículo de peso, mas antes de tudo, bem-vindo, que honra. A honra é minha estar aqui contigo e estar em Pelotas também, é muito bom estar aqui. É verdade, o Clécio, na verdade, mora atualmente em Brasília, né, Clécio? Mas vamos contar um pouquinho para o pessoal, então, quem é este comunicador e empresário que tem uma história, uma trajetória admirável. O Clécio é jornalista e escritor, sócio e CEO da Holding Impacto, um conglomerado de 6 empresas na área de comunicação e publicidade. É formado aqui pela UCPEL, tem MBA na FGV e Master na Universidade de Navarra, ambos em gestão de empresas. Na imprensa, o Clécio já atuou no Diário da Manhã, Diário Popular e na Zero Hora por mais de 20 anos, onde foi colunista e editor-chefe da sucursal em Brasília. É autor de livros como Sonhos de Pedra, sobre a construção dos moles de Rio Grande, e também do 7 de abril, o Teatro do Imperador, entre tantos outros. A gente vai falar um pouquinho, até porque a gente se acompanha nas redes, tu deve saber, né, que estás com uma pessoa que ama a leitura e tenta incentivar. Que bom. Clécio, vamos começar então. Eu gosto sempre de lembrar o verdadeiro significado da palavra comunicação, né, que é tornar comum, que é a gente desmistificar, traduzir para as pessoas aquilo que é o nosso conhecimento. Então, para quem está nos assistindo em casa e não sabe, vamos começar explicando o que é uma holding e como que é possível trabalhar nesse formato na nossa área da comunicação. Vamos. Há 3 anos, mais ou menos, a gente adquiriu uma empresa de comunicação que atuava forte em PR e digital, que era a Impacto, que é hoje uma das maiores empresas hoje na área digital, mas a gente sentiu a necessidade, que é isso que tu falou, de ter uma comunicação 360, onde todos os clientes pudessem ter todas as opções de comunicação dentro de uma empresa só. Então, a gente foi, com o passar do tempo, adquirindo outras empresas, algumas a gente montou do zero. Então, a gente montou várias empresas, compramos e montamos várias empresas para formar uma holding. Hoje é meio comum, assim, a maior hoje agência de comunicação, que é a FSB, ela é uma holding, a Impacto hoje é uma holding. Então, a gente trouxe para dentro da holding, não só agora RP e digital, mas a gente trouxe um braço de live marketing que atua em eventos, a gente trouxe uma produtora audiovisual e agora, por último, a gente trouxe uma agência de publicidade. Então, as pessoas que fizerem contato com a holding, na verdade, elas vão ter todo um cardápio de comunicação que ela precisar. Na verdade, é quase como se fosse uma palavra que está na moda agora, um ecossistema de comunicação, mas é isso, na verdade é isso. Então, qualquer cliente tem à sua disposição o que ele precisar. Eu quero que vocês nos organizem um evento. Nós vamos direcionar ele para Santa Fé, que é uma das empresas que faz parte do grupo. Então, é um grupo de empresas que atende necessidades específicas, mas que a gente possa, num todo, fazer um 360. Normalmente, é isso que as pessoas querem hoje, os clientes, né? Eles não procuram mais só um serviço de assessoria, só um serviço digital, eles querem tudo, marketing, eles querem... Então, é isso mais ou menos que a gente buscou. Hoje, a gente, com esse movimento que a gente fez, a gente talvez esteja entre as 3 maiores agências de comunicação do país hoje. A gente atende clientes importantes, a gente tem um braço forte em Brasília,
onde a gente atende o Ministério da Saúde, onde a gente atende a Apex, onde a gente atende a Embratur. E Rio de Janeiro também, que a gente é muito forte, hoje é o segundo maior escritório nosso, onde a gente atende Governo do Rio, Academia Brasileira de Letras, Conselho de Valor Mobiliário. Então, assim, isso tudo licitação, a expertise da Impacto era uma empresa de atendimento de setor público. Nós estamos direcionando um pouco ela para também agora atender privados. Então agora já começou a entrar na cartela do nosso portfólio alguns clientes privados, entrou a Natura agora, enfim, a gente tem trabalhado para ampliar agora a carteira de privados. Bacana. Agora, eu te ouvindo, e quando fiz o tema de casa, né, estudei aqui para o nosso encontro, eu fiquei pensando, não deve ser uma tarefa fácil atender essas instituições, governos. São lugares onde a gente sabe que talvez seja onde as pessoas mais buscam explicações e muitas vezes menos encontram, né? Então, deve ser um desafio realmente para vocês desmistificar certas questões. Como é que vocês enxergam isso? Sim, por exemplo, o Ministério da Saúde é talvez assim, as pessoas que trabalham com a gente, que atendem o Ministério da Saúde, como o serviço de assessoria que a gente presta lá digital, talvez as pessoas que saem esgotadas todos os dias, porque é quase como se fosse uma gigante de uma empresa, na verdade, e porque tem que prestar um serviço claro para a população. O que é difícil, assim, é encontrar o que o cliente quer, né? Nós saímos de uma transição de um governo para outro, então são políticas públicas diferentes. Então, agora, como a gente não tem lado, e a gente tem o lado do cliente, então isso é fácil a gente virar essa chave e fazer aquilo com que o cliente quer e a forma como ele quer se comunicar. Nós somos um instrumento, na verdade. Né? Quem vai definir a linha é o próprio setor público, né? A linha de comunicação. Mas a gente é um instrumento e temos que trazer todas as ferramentas possíveis para que isso chegue nas pessoas. Por exemplo, esse governo voltou com a questão dos mais médicos. A gente tem feito quase que todos os vídeos dos mais médicos com a Moviep, com a produtora audiovisual que a gente executa dentro da nossa própria agência. Então, a equipe viaja e tenta fazer um filme publicitário da melhor forma possível. Então, o mais difícil é isso, é a transição, né? Principalmente quando se tem transição. Agora, como a gente, Rio de Janeiro, por exemplo, a gente atende governos de diferentes ideologias e a gente está executando da melhor forma com cada um. Cada cliente é um cliente e isso é o mais importante, porque o que é mais importante, na verdade, é traduzir essas políticas públicas para a população. Agora, te ouvindo, até pensei algo que não está no meu roteiro, no meu script, mas fiquei pensando, não deve ser fácil liderar, ou talvez tu me surpreendas e digas que mas eu acredito que seja uma missão tu levar essa tua reflexão, essa tua atitude, tua cultura para os teus colaboradores. Porque a gente sabe que quando entra a questão política, né, quando a gente atende serviços públicos, inegavelmente, cada um apresentando, divulgando ou não para o mundo, cada um vai ter a sua posição, né, o seu lado, mesmo que seja profissional a ponto de não conseguir levar para o trabalho. Como é que tu consegue transmitir isso assim, para a equipe? Quantas pessoas são, aliás? Hoje nós estamos com mais de 300 colaboradores. Nossa. Mas o cliente é que tem... A nossa função é atender o cliente da melhor forma possível. Então, independente de ideologia de cada profissional ou não, isso não é manifestado. A gente tem regras, uma série de coisas, mas assim... A nossa equipe é muito boa, né? Sabe? São os 300 dos melhores profissionais. Então, isso sempre é deixado de lado. É como uma redação de jornal, onde todos os jornalistas não se manifestam, com exceção talvez de alguns colunistas mais ativos, né? Mas a gente crê que a isenção do jornalista é a que prevalece. Então, a isenção dos nossos profissionais sempre prevalece. Né? Porque o que prevalece é atender o cliente. Liderar isso, para mim, foi uma grande surpresa. Tá? Eu gosto de montar equipes, essa foi sempre a minha paixão. Né? Eu, quando saí de Pelotas, em 99, eu fui para ser editor-chefe da Zero Hora,
E a gente montou uma grande equipe. Naquela época, os jornalistas de jornal eram jornalistas de jornal, os jornalistas de rádio eram jornalistas de rádio, os jornalistas de televisão eram jornalistas de televisão. E nós criamos lá em Brasília, na época, na RBS, a primeira sucursal multimídia mesmo. Então, eu comecei a escolher profissionais que pudessem também atuar nas outras. E hoje todos eles estão super bem fazendo isso. Né? Foi uma escola assim, que eles puderam exercitar, não só ser do jornal, mas também. Hoje eu lido com outro tipo de profissional, que é muito designer, muito videomaker. A área de audiovisual cresceu muito. Então, assim, jornalistas sêniores, mais experimentados, eles já estão numa cadeia maior desse atendimento que a gente faz, porque a gente se especializou agora num atendimento digital, que é tudo praticamente redes, né? E essa galera é diferente da minha época como editor de jornal, de sucursal, de uma série de coisas. Mas eu consegui me adaptar e hoje eu estou muito feliz. Eu até me surpreendo, assim, eu tenho com o que a gente construiu em 3 anos. De sair de uma agência que tinha 2 clientes para hoje ser uma das maiores do país. Mas a qualidade dos nossos profissionais, a gente tem agora trazido profissionais de peso para dentro da agência, porque a gente já está com uma visibilidade muito grande e todos querem estar com a gente. E uma coisa que eu tinha, que aqui no Rio Grande do Sul é engraçado, assim, sempre, desde a minha trajetória, a assessoria de imprensa sempre foi vista como A quem ali? Era como se fosse assim, eu não sou um jornalista de um veículo. E lá em Brasília que eu conheci essa realidade das agências de comunicação, né? E hoje, praticamente, a comunicação é feita pela gente, né? E não pelos veículos, né? Essa comunicação dos órgãos públicos, ela é feita pelas agências de comunicação. Então, assim, tem um mundo, um universo para se trabalhar e os melhores profissionais, eu tenho quase certeza que estão com a gente. Então, é tranquilo essa gestão que tu me falou, a preocupação, mas assim, é muito tranquilo porque são muito bons profissionais em todo sentido. Sim, são pessoas que respiram, já respiram essa cultura, né? Por si só, eles mesmos. Já, né? E viram a chave rápida, assim, sabe? É isso, o cliente a gente é um instrumento, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente é um instrumento, a gente tem que dar as ferramentas e a melhor forma de traduzir aquilo que o cliente quer da melhor forma. Então é isso que a gente tem. A gente ajuda, opina, né? Ajuda também a pessoa a se comunicar. A gente faz tudo, na verdade. Mas a linha da comunicação, o agente público é que define, né? Porque assim, normalmente, no caso de um órgão público como o Ministério, tem a assessoria de comunicação e o seu chefe. E ela lida com 3, 4 agências de publicidade, 3, 4 agências digitais, uma de PR. Normalmente é isso. O Ministério da Saúde é um grande... Tem 4 agências de publicidade, 2 agências digitais e uma de PR. Nós somos uma das agências digitais. Então, assim... mas quem define a linha é a própria Ascom do Ministério da Saúde. Isso é tranquilo. Assim, para nós é tranquilo, mas esse exercício é interessante de fazer, porque é um grande aprendizado. A gente acabou agora de ganhar o governo de Goiás numa licitação, a gente saiu em primeiro na licitação. Então, assim, a ideologia não pesa para nós quando é uma grande agência. Pode pesar talvez para uma pequena, mas para nós... Né, Sim, às vezes ao contrário do que a gente pensa, quando as coisas tomam proporções maiores, é quando tudo já entra no seu ritmo, né? No seu fluxo. Agora com a holding tu deve estar percebendo e vivendo muito disso, né? Eu até me afastei da Impacto, que na verdade era o nosso carro-chefe e a nossa maior empresa, para ficar só como CEO da holding, para poder agora, que é o desafio maior esse ano, é tentar unificar a linguagem das 6 empresas. Né? Então, a produtora tem que ter uma linguagem, a agência de publicidade tem que ter uma mesma linguagem. Então, é essa a nossa dedicação. Mas a gente está crescendo. E o que eu tenho visto é justamente isso, que as pessoas querem soluções 360, e nós temos. E não é de hoje, te digo, porque... Claro, nem se compara a proporção, mas eu já tive agência também de publicidade, sou mentora de comunicação, então percebo que
cada vez mais é que as pessoas se perdem dentro de tudo que existe dentro da comunicação, né? Às vezes até o próprio comunicador tem dificuldade de entender todas as áreas, o cliente mais ainda. E o que eles esperam é alguém que diga, ó, tá aqui a solução. Porque eles não querem pensar nisso, né? Então, realmente, eu imagino que vocês apareçam com uma solução muito interessante, assim. Mas eu quero falar sobre esse caça-talentos que tu é. Eu conheço muitas das pessoas que fazem parte da empresa, da tua equipe. Admiro muito, gosto muito deles. E também quero falar sobre a questão audiovisual. Mas antes disso, eu queria entender... Tu disse que te surpreendes com a proporção, né, que as coisas ganharam em 2, 3 anos. Mas ainda eu queria voltar um pouco no tempo, lá atrás, né, quando foste para Brasília, quando estavas no jornalismo tradicional, vamos dizer assim. Tu imaginava toda essa reviravolta? Não, eu achava que o meu mundo era um jornalismo de veículo, né? Eu comecei aqui, né? Particularmente comecei aqui no Diário da Manhã, nem formado era e já era editor de cultura de um suplemento cultural que o Diário da Manhã tinha. Eu gostava muito de cinema, gostava de teatro, né? O meu primeiro livro é sobre teatro. E depois fui para o Diário Popular, fiquei muito pouco tempo no Diário Popular e fui para a Zero Hora. E na Zero Hora construí uma carreira interessante, assim, de que fui tudo praticamente, né? De repórter aqui, a editor, a colunista, virei executivo, virei diretor da sucursal. Então, mas assim, eu fiquei quase 20 anos na RBS. E eu acho que isso serviu para construir um nome, né? Porque apesar de, como era colunista de um dos maiores veículos do Rio Grande do Sul, isso ajudou. Claro. Mas hoje eu muito pouco falo que eu tive na RBS, sabe? Acho que é isso que eu achei que a transformação foi importante, porque o respeito que eu tenho hoje em Brasília, por exemplo, como uma das pessoas que dirige uma das maiores empresas de comunicação, é maior do que eu tinha quando eu era diretor da RBS. Né? Por ser um cara que emprega 300 pessoas, por ser uma empresa que vai faturar na casa dos 3 dígitos esse ano. Então, assim, isso dar uma importância maior do que na RBS. É bom? Foi bom para todo meu crescimento profissional, né? Eu aprendi a escrever dentro da RBS, dentro da Zero Hora, né? Mas hoje eu praticamente escrevo, os livros são uma fuga de tudo isso, mas gerencio a empresa. Hoje eu me transformei talvez num empresário de comunicação e menos um jornalista. Agora, eu só lamento não ter entrado para esse mundo mais cedo, mas eu acho que as coisas têm tudo um caminho, um momento certo, uma maturidade que eu fui adquirindo ao longo do tempo, que eu acho que chegou no momento certo. Agora, eu me surpreendo mesmo. Eu acho que são 3 coisas, assim, sei lá, tem que ter um pouco de talento, tem que ter um pouco de sorte também, né? E muito trabalho. Então, são essas 3 coisas que eu acho que somadas, elas fizeram que desse certo. E como é que é? Talento, sorte, trabalho. Vou anotar essa trinca que eu gostei. E tu sabe que eu estava esses dias arrumando, quase encaixotando livros para mandar para Pelotas, para cá, né? Eu tenho muito livro. E aí achei uma dedicatória de um escritor que mora aqui em Pelotas, boliviano, o Zé Rofango Montes Vanucci. Foi prêmio Casa das Américas, com Jonas e a Baleia Cor-de-Rosa, que era muito meu amigo aqui. E eu achei um livro dele autografado, e ele falava que eu tinha essas 3 coisas. E eu acho que eu sempre defendi isso, mas ele fala, né? Sei lá, o jornalista, o talentoso, as 3 palavras, eu acho que a conjunção delas é que formam talvez um segredo de talvez a gente crescer, de um sucesso, enfim. E às vezes tem muito disso, né? A gente já vive aquilo ali, mas o outro abre os nossos olhos e nos faz perceber e organizar, vamos dizer assim, visualmente, né? Numa dedicatória da vida. Foi bem isso. Assim. E eu gostei de ter lido isso, porque talvez eu nem estava... A dedicatória é de anos atrás, quando eu ainda estava aqui.
Então, ele já enxergava o que daqui a pouco tu não enxergava na época. é um psicanalista, então talvez seja Sim, isso também. também sai Além na de escritor, vantagem, né? além de escritor, então eu acho que ele, sei lá. Mas Mas eu achei uma dedicatória visionária, assim. Sim, com certeza. E eu te ouvindo me identifico muito, porque quando eu trabalhava na agência, era uma agência que era minha, eu trabalhava com atendimento. É isso, a gente se pega muitas vezes sendo empresário, né? Então tem que ser, né? Resolvendo tudo. Ainda mais agência pequena, tu não tem, é tu ou tu, né? Não tem para quem delegar muitas vezes. E eu entrei numa crise, assim, em determinado período, porque eu pensava, meu Deus, cadê a artista em mim? Cadê a pessoa que escolheu o jornalismo para contar a história, para ouvir as pessoas, né? Então, tu te perde por um período, muitas vezes. E aí, acho que os livros realmente devem ser uma fuga deliciosa. Eu tenho um sócio, por exemplo, ele pratica hipismo. É o hobby dele. O meu é escrever. Eu acho que é um pouco isso. Uhum. Mas eu gosto desse formato de agência pequena, que eu sempre defendo que o atendimento, mesmo pequeno, grande, ele tem que ser um atendimento de boutique, que as agências pequenas fazem, né? Uhum. Que está perto do cliente, ouvir o cliente. O que eu aprendi no estudo é que a gente tem que ouvir muito mais do que falar, tá? Até eu, particularmente, não sou muito de dar entrevista, eu não estou abrindo uma grande exceção, assim, porque eu acho que eu gosto de Pelotas, eu acho que o teu trabalho foge ao trivial, enfim. Mas assim, a gente tem que aprender a ouvir. E eu acho que essas pequenas agências elas conseguem estar perto do cliente. Então, quando a gente começou a trajetória da Impacto, eu sempre disse, olha, é uma empresa grande, com uma história, tem 30 anos. A gente está mudando agora de dono. Mas ela tem que manter esse atendimento de boutique, de estar perto do cliente, de ouvir o cliente. Então, eu gosto das pequenas e das grandes. Uhum. Embora hoje a gente está num outro nível, mas a gente consegue. Eu sempre defendo parcerias. A gente agora está levando. E Pelotas me surpreende quando tu falou ali que tu conhece vários dos meus profissionais. Por que eu invisto muito em profissionais do interior? Porque eu fui assim. Eu fiz uma trajetória dentro da RBS e me formei em Pelotas. E fui virar editor-chefe da sucursal em Brasília. Porque talvez o fato do repórter, do jornalista no interior, ele é um pouco generalista, ele sabe de tudo, né? Ele escreve sobre tudo, ele fala sobre tudo. Precisa ser, né? Precisa ser. Então eu gosto desse perfil de profissionais que sabe um pouco de tudo. Sem falar que sempre havia um preconceito que no interior as faculdades não são, mas eu me formei na Católica e tenho muito orgulho de ter me formado na Católica. Meus profissionais, talvez hoje, 2 diretores se formaram na Católica, da diretoria que é restrita. Talvez a gente tenha 10 diretores, tem 2 que foram formados em Pelotas. Tem gente formada na PUC, tem gente de Porto Alegre também. Mas Pelotas tem um nicho assim, de bons profissionais. A gente está fazendo uma parceria agora com a Flávia, da Elvatar, e a gente prepara agora um grande evento, agora dia 5, eu estou saindo daqui, vou para Porto Alegre, vou para o Rio, com a Academia Brasileira de Letras, que vai ser algo importantíssimo dentro da academia, entrando para essa área da inteligência artificial que ela tem. E que essa inovação estava faltando, talvez, dentro da nossa holding. Então, ela é uma parceira que está... A gente tem parcerias pontuais, é uma pessoa que está em Pelotas, se formou em Pelotas, mas que para nós é muito interessante investir nela. Sim, e ela, nós formamos juntas, inclusive. Então, assim, há talentos gigantes aqui. Né? E o caso dela, especificamente, eu acho que é um talento, assim, que ela foi para uma área que eu sempre cobrei dentro da Rodo, que além de tudo isso que a gente tem, eu disse, mas a gente precisa não ser só uma agência de entrega de produtos digitais, a gente tem que ter inovação, a gente tem que ter uma série de outras coisas. E ela traz um pouco da inovação que a gente quer também. Então a gente fechou uma parceria, vamos fazer um lançamento agora dia 5. Antes de eu entrar aqui, eu estava aprovando o material com a Academia Brasileira de Letras, e dando um spoiler, a gente vai lançar o Machado de Assis em inteligência artificial. Vai ser bem bacana e vai ser um grande evento, sabe? Que eu acho que vai dar uma repercussão
nacional. Sim. E é uma pessoa de Pelotas. Sim, que bacana. E a Flávia sempre foi muito criativa, muito inteligente, muito dinâmica. Então, acho que eu defendo muito, né, que desde cedo a gente já vai dando sinais daquilo que a gente tem para oferecer para o mundo, mesmo que às vezes, como a gente falava há pouco, nem a gente perceba tanto as nossas habilidades, os nossos diferenciais. E aqui em Pelotas tem uma área de tecnologia muito forte, né? De TIs. Tem grandes empresas de São Paulo de TI que trazem os seus profissionais, inclusive, para cá, para gerenciar esses outros profissionais daqui. Primeiro, para que outras empresas não tirem eles deles, né? O cara tem uma qualidade de vida, ganha bem, mora em Pelotas e daqui ele trabalha home. Então, assim, Pelotas tem nessa área de tecnologia e aliada à comunicação, é muito interessante. Sim. Bom, Glécio, então eu vou aproveitar que a gente está nesse papo sobre Pelotas e sobre os teus talentos, né, que tu carregas contigo. Vou te fazer uma pergunta que eu pedi auxílio, né, das minhas amigas, que são tuas amigas também, são parceiras, são pessoas que tu tem relação, que é a Gabriela Maza e a Beth Lovatel. Mas vamos começar com a pergunta da Gabi, que eu sei que inclusive tu estavas na casa dela ontem, né? Muito bem recebido. E ela não te contou, então tudo bem, não contou que ia mandar a pergunta, espero eu. Ela falou assim: bom, a tua empresa, mesmo estando centralizada no Distrito Federal e atendendo contas em diferentes estados brasileiros, tem uma equipe com DNA gaúcho. O Diego Queijo, de Jaguarão, que foi meu colega, inclusive, no Diário Popular. O Caio Passos, que eu também conheço. E a Jéssica Barros, aqui de Pelotas, que eu não queria entregar a minha idade, mas foi minha estagiária. Vamos manter isso, né? O Rodrigo Sacconi, entre tantos outros que fazem parte das empresas da holding. Ela pergunta, então, dá para se dizer que tu és um caça-talentos da comunicação? Eu gosto de ser isso. Eu enxergo e até eu gosto de mexer com as pessoas e ver onde elas podem se desempenhar melhor as suas funções. O Diego Queijo, que tu usou, foi promovido agora a CEO da holding. E ele estava numa diretoria de novos negócios. E que a gente achou que a performance dele nos novos negócios não foi tão boa quanto a questão estratégica da empresa. Então a gente remanejou ele agora para CEO da empresa. Então, assim, dá impacto. Então, depois da CEO da Impacto, o Queijo é o CEO da Impacto. Então, assim, desde uma pessoa que está numa função, não está legal, e a gente coloca ela noutra. Criamos agora um núcleo de podcast dentro da empresa. Tem pessoas que se encontraram nesse núcleo. Trouxemos gente da CBN, de Brasília, para dentro desse núcleo. É isso que eu estou dizendo. A gente está agora atraindo profissionais de peso do mercado de comunicação que querem estar com a gente. O DNA é gaúcho? É. Talvez hoje, dos CEOs das 6 empresas, 5 são gaúchos e o pai é gaúcho. Né? E é uma empresa extremamente feminina também. Dos 300 profissionais, eu acho que 70% são mulheres. Por coincidência ou algo? Não, eu sempre trabalhei mais com mulheres. Sempre achei que, desde a RBS, a minha sucursal que eu comandava, tinha mais repórteres mulheres do que homens. Acho que são melhores do que os homens. Eu concordo. São melhores. Tá? Enfim, acho que eu gosto de escolher a dedo. Né? A gente ficou agora na Academia Brasileira de Letras, a gente está levando a Larissa, que era do Instituto Ling de Porto Alegre, para ser a nossa account manager lá. Foi escolhida a dedo, eu levei um ano convencendo ela a ir para o Rio de Janeiro para assumir essa conta, porque eu entendi que era uma conta que exigia uma pessoa com o perfil dela. Então, às vezes, a gente tem que preencher rápido. Né? Agora, por exemplo, se a gente efetivar a vitória em Goiás, a gente vai ter que montar uma grande estrutura lá. Então vamos ter que ter uma equipe lá. Nem todos eu escolho, mas normalmente os gerentes e as pessoas que estão à frente das empresas são escolhas pessoais. Eu só não escolhi a Cris, que é a CEO da MovieApp, porque é minha mulher, mas aí meu sócio escolheu ela. Então, para ser a CEO... Lindíssima, ela está aqui nos bastidores, por isso que às vezes eu dou uma olhadinha aqui. Lindíssima, inclusive lindíssima naquele casamento de cinema, hein, Cris? Depois a gente tem que falar também que repercutiu muito, muito. Estava lindo. Então, assim, eu acho que a gente tem o DNA realmente gaúcho, mas é incrível que a gente construiu uma vida fora daqui. A gente tem escritório em Manaus, a gente tem escritório em São Luís, no Maranhão,
A gente tem escritório no Rio, Brasília, e agora que nós entramos no Rio Grande do Sul com a parceria firmada com a Euro e a aquisição de parte dela para a gente poder levar a Euro para fora. O nosso objetivo nem é estar aqui mais, mas é levar a Euro para o resto do país. Mas a gente entrou no Rio Grande do Sul de alguma forma. Mas isso é engraçado, eu não tenho nenhum cliente. Agora com a Euro sim, mas antes a gente não tinha. Sim. Mesmo sendo uma empresa com DNA gaúcho, fora do Rio Grande do Sul e sendo uma das maiores do país. Bom, e aproveitando então, vamos seguir nessa linha para eu te perguntar o que tu buscas, né? O momento é RH agora. O que tu buscas num jovem talento? Hoje te pergunto porque a gente sabe que a nossa área talvez seja uma das mais atingidas com todas as mudanças, né, que o contexto mundial mesmo está passando. Inteligência artificial, tecnologia e tudo mais, que eu particularmente acho que tem mais a somar do que a derrubar comunicadores, como muita gente pensa. Mas o que tu buscas e orientas, né, para o jovem talento hoje? Eu busco talento, na verdade. Eu acho que esse é o fundamental. A pessoa, ela tem que ter, além de talento, ela tem que ter bom caráter. Ela tem que ser um profissional correto. Isso é fundamental. Às vezes a pessoa não é tão talentosa, mas ela tem um caráter fantástico e a gente investe. Agora, o talento ele se diferencia, sabe? Eu acho que a pessoa que é um pouco fora da curva é o que a gente busca. A pessoa que é multitarefa, a gente busca. A pessoa que ataca em todas as frentes, a gente busca. E agora a gente está buscando um profissional que é um pouco essa juventude agora. É uma empresa jovem, praticamente, né? Geração Z total. Né? Porque são designers, são videomakers, lidam com audiovisual, lidam com essas novas formas de fazer comunicação. Mas todos eles têm um diferencial. Eu sei onde tu quer chegar, na questão da inteligência artificial. Né? Só ela, sem ter um comando nosso, não funciona. Né? Não funciona. Né? Tem que ter o comando nosso. Tem que ter esse olhar. E tu sabe, Clécio, não querendo te cortar, mas eu costumo dizer que jornalista é quem vai se dar melhor. Por um simples motivo, né? A gente precisa e sempre precisou ser questionador. E a inteligência artificial funciona na base das perguntas, né? Dos questionamentos. Boa parte dela, pelo menos. Então, eu acho que ninguém melhor que o comunicador, o próprio mentor também, né? O bom mentor é aquele que mais provoca do que, de fato, mostra o caminho. Acho que a gente sai na frente nesse aspecto. Não, e ela está a nosso serviço, né? A gente elimina várias etapas da construção de um projeto, usando a inteligência artificial. Sim. Mas ela elimina aquela fase inicial de qualquer projeto que tu tenta usar a inteligência artificial. É só a fase inicial. A mentoria dela tem que ter não pode ser só inteligência artificial. Embora, assim, o que a gente está fazendo agora com a academia, o cara vai responder lá até se a Capitu traiu, né? Então, e a resposta está maior drama literário, maior dúvida. E a resposta está feita não pela inteligência artificial, sabe? Então, assim, a gente tem que ter uma curadoria, eu acho que é a palavra, não uma mentoria, mas uma curadoria de um jornalista, de um profissional. Mas, assim, está crescendo muito. Tem hoje, cada vez mais, a gente está utilizando isso de uma forma para agilizar processo, mas a finalização ela é de um comunicador. Agora, o profissional que sabe usar essas ferramentas, ele se difere. Então, essa é um pouco... O mundo mudou um pouquinho para nós, jornalistas. Assim. Hoje, talvez eu não conseguisse me encaixar. E aí, talvez por isso eu virei empresário de comunicação, para poder... Eu sei da importância que é a gente utilizar isso e expandir e ser inovador. Mas, assim, eu talvez não saiba usar essas ferramentas, mas eu sei da equipe de como ela usa e como onde a gente quer chegar com ela. Sim, a importância do contexto, né? De saber que a tua melhor habilidade do passado, daqui a pouco hoje não é a mesma que tu tem a oferecer para o mundo, né? Então, entra a tua experiência, né? Eu entrevistei há pouco o Dado Schneider, que estuda, né, as gerações, e ele falava muito sobre isso, né? Cada geração vai ter a sua habilidade para oferecer, e se a gente for esperto o suficiente, o mundo nunca vai... Ele é muito bom. É muito bom. E ele sempre esteve à frente, né? O que eu lamento de tudo isso é o fim por exemplo, é o fim da imprensa local,
É ruim, né? É ruim. A imprensa tradicional, ela tem um glamour de falar com a sociedade local, de entender os problemas, mas cada vez mais é difícil, porque as coisas precisam se manter de pé, financeiramente, inclusive. E hoje o custo de tu manter uma empresa que vive só de jornalismo é muito caro, né? Porque o cliente, ele não quer anunciar mais no jornal. Ele quer ter a sua própria comunicação, ele quer ter a sua própria forma de se comunicar. Tu vivencia isso, né? As empresas querem ter uma mini comunicação de como eles não precisam mais do veículo de imprensa tradicional. Eles se comunicam direto. Mas claro que eles precisam de uma mentoria, de uma curadoria, de alguém que conheça a forma de fazer isso. E aí que entra as agências, o atendimento boutique, enfim. Tem espaço para todo mundo, mas mudou. Agora eu lamento, assim, quando fechou agora o Diário da Manhã, que deixou de ser impresso, que foi o jornal que eu comecei, eu fiquei até emocionado, assim, porque quando eu fui para Brasília, o Hélio Freitag, eu estava muito medo de ir para Brasília, sabe? Eu dizia, cara, e se não der certo? E ele disse, não, se não der certo, tua mesa vai estar sempre aqui. E toda vez que eu vinha a Pelotas, eu ia lá e cadê minha mesa? Tá lá. Era uma segurança que eu tinha, se não desse certo. Mas assim, quando tu vê um jornal com uma tradição com o Diário da Manhã, com tudo que eu vivenciei lá, fechar e só ficar no mundo digital, é triste isso. E grande parte dessa imprensa do interior, ela está se transformando nisso. E são realidades diferentes. Manaus, onde a gente tem escritório, há uma infinidade de blogs. Quem faz a comunicação são blogs. Tem mais de 80 blogs que fazem a comunicação. E muitos deles sem profissionais de comunicação. Né? Então, o norte do país é uma outra realidade. Eles vivem uma coisa que a Zero Hora tentou implementar, que é o hiperlocalismo, né? Que é tentar, cada lugar vai ter o seu jeito de se manifestar dentro da comunicação, né? Entender a cultura. Mas às vezes não há uma correção na forma de como cobrir os fatos. Embora muitos deles tenham alguma, como é que se diz, o fato, fazem jornalismo mesmo de cobrar, né, vamos lá, a prefeitura pelos seus atos, mas muitos fazem chantagem, né? Né, em troca de... Então, se a prefeitura direciona recursos via agências de publicidade para esses blogs, o cara ele deixa de cumprir com a sua função. Então, assim, eu não gosto mais do que vem sendo praticado de comunicação, de informação, não gosto. Acho que eu fui para um outro nicho que eu gosto muito mais, que eu acho que é um nicho que é mais correto, é mais transparente, é mais utilidade pública, é mais importante. Eu não percebia isso antes, sabe? A importância de uma boa e uma assertiva comunicação de um órgão público, de uma empresa, e como é necessário isso hoje. Com certeza. Clécio, a gente ainda não chegou nos livros, né? Mas precisamos, Deus me livre, se eu não vou para esse lado também, né? Eu poderia ficar horas falando contigo sobre comunicação, mas eu sei que sobre literatura também, então não vai dar muito certo. Mas antes, para a gente finalizar a parte da holding, né? A parte mais do lado do meio empresarial da comunicação, vamos dizer assim. Eu queria te perguntar qual a aposta que vocês fazem, como tu dizia, né? A Cris está à frente da Moving App para a questão audiovisual, para o segmento audiovisual, né? Porque a gente sabe que esse segmento também mudou muito, tem muita dor, muita demanda no mercado. Então, como que vocês enxergam? A gente queria uma produtora principalmente para mobile, tá? Para celular, para isso. E a gente tem um case de sucesso, que é um dos clientes nossos que a gente atende, o Conselho Federal de Química, e a gente colocou o Conselho Federal de Química no TikTok, de uma forma que não era só aquelas dancinhas do TikTok, você passava a estudar a dicas de química pelo TikTok. O TikTok gostou disso e usou muito tempo como exemplo de como alguém que está fazendo alguma coisa legal, que não é só dancinha. Então,
a partir desse case, nós fomos provocados, inclusive, também pelo TikTok, para que a gente pudesse passar a também atender essa demanda de produção desse tipo de conteúdo. Então, também botamos a Academia Brasileira de Letras no TikTok, com outro tipo de informação. Então, assim, a produtora surgiu disso. Ela é especializada, né, em A1 Pelotense, que é o diretor, né, abaixo da Cris, é o Caio Passos, também formado aqui. Mas assim, ela surgiu dessa necessidade, só que a gente quer não só fazer agora para mobile, mas a gente também está querendo fazer vídeos publicitários, porque agora a gente também tem uma agência de publicidade. Então é isso que eu falo, assim, o fato da gente ter tudo dentro de um mesmo, que é a palavra da moda, ecossistema de comunicação, permite que a gente possa gerenciar melhor a nossa própria comunicação. Então, assim, a Euro precisa de um vídeo publicitário, provavelmente a MovieApp vai fazer para a Euro. Então, está tudo dentro de casa. A gente não precisa buscar uma outra. Então, a gente quer ser também uma das... Mas a gente não quer só abastecer a nossa própria empresa, a gente quer também fazer que a MovieApp possa fazer produtos só dela para outros clientes. E não necessite das mesmas na nossa empresa para a construção de alguma coisa de audiovisual. Agora, a gente apostou nisso. A gente acha que tem um nicho muito grande aí. Outra empresa que a gente trouxe, que é a Listening, é uma empresa de pesquisa de dados. A gente também aposta nisso, de entender a sociedade através de pesquisa de dados, inclusive de pesquisa eleitoral. Mas agora a gente vai fazer algumas pesquisas eleitorais, mas a gente quer, por exemplo, entender o que o empresariado pensa sobre determinado assunto, o que a sociedade... E ela surgiu de um braço que tinha dentro da empresa quando a gente comprou, que era uma rede de mobilização, quase que uma ouvidoria, que fazia um serviço com a comunidade, com o padre, com o professor, e antes de lançar qualquer produto, ouvia essas pessoas. Então, é um pouco dessa experiência com um pouco de entender como é que a população percebe. Então, volto a dizer, a gente tem tudo. Quando a gente quer fazer qualquer coisa, a gente movimenta as empresas que estão de acordo com aquele produto que a gente precisa fazer ou lançar ou que o cliente queira. Isso é importante. Agora, a gente aposta muito na MovieApp como uma produtora independente, audiovisual, mas principalmente para serviço mobile. Serviço mobile. É uma dor antiga, né? Uma demanda muito forte que a gente tem realmente. E hoje todo mundo faz, né? Todo mundo é um videomaker com um celular. Exatamente, e a gente pega muitas vezes as produtoras que já estão no mercado há muito tempo com uma grande dificuldade de entender a mudança de formato, não só do horizontal para o vertical, mas a mudança do contexto, né, do mundo, então. Se tu for ver, a propaganda horizontal ela quase não existe mais, né? E nem performa tão bem nas redes, né? Não. Então, o mundo realmente nos empurra para o formato mobile. Então, como a gente surgiu sendo primeiro uma produtora vertical, a gente também vai fazer horizontal, mas a ideia é chegar na frente dessas horizontais que não vão conseguir fazer o que a gente já está fazendo como vertical. Mas, assim, por isso que eu acho que tem espaço para tudo, sabe? As coisas precisam só estar organizadas de uma forma. Né? Eu digo que tem mercado para todo mundo, para agência de boutique, para agência grande, para todo mundo. Tem que organizar, né? E entender principalmente o cliente e aquela história que a gente começou no começo dessa conversa. Ouvir. A gente precisa saber ouvir. Mais do que querer fórmulas. A gente sabe tudo de comunicação, porque a gente às vezes até a gente está apoiando um menino que está se lançando hoje, inclusive o prefeito de Manaus. Ele tem 23 anos e foi o deputado mais votado proporcionalmente no país. Quando eu me reuni com ele a primeira vez, eu disse, cara, eu quero aprender contigo, porque o cara é um fenômeno nas redes. Então, assim, quando eu digo que a gente tem que ouvir, é porque a gente tem que ouvir e aprender com aqueles que estão fazendo coisas que às vezes não tem nenhuma agência, nem um comunicador por trás. É ele mesmo, o comunicador, a forma como se comunica. Eu acho que aí nesse quesito todo de sorte, talento, tem que ter humildade também. A gente tem que ter um pouco de humildade e reconhecer que tem gente com habilidades que talvez a gente não tenha.
né? E isso é importante ter. Quando eu falo que a gente tem 300 profissionais, e isso é bom, porque tem 300 talentos. A gente pode, sabe, o importante é saber enxergar onde cada um pode atuar da melhor forma possível. Claro, 300 universos diferentes, né? Porque mesmo a pessoa que tem a mesma habilidade que a outra, ela às vezes emprega de uma forma diferente. Eu costumo brincar que o meu critério de seleção para escolher meus mentorados, porque a gente também escolhe, né? Afinal, passo meses com eles, então a gente é escolhido, mas também escolhe. E eu digo que o meu critério de escolha é quando eu percebo que eu vou aprender tanto quanto. Né? Por mais que Mas eu é um bom seja critério. contratado. É um bom critério, né? Que bom. É um critério porque é uma troca. E a gente sempre aprende. Né? Por exemplo, a gente ganhou uma licitação do Conselho de Valor Imobiliário. Eu nunca entendi de economia, mas a gente fez a melhor proposta. E ganhamos. E estamos muito satisfeitos de atender hoje um dos órgãos mais importantes, que é o Conselho de Valor Imobiliário. E não é nenhuma rentabilidade importante para a agência, mas ter eles no nosso portfólio é muito importante. Ter a Apex no nosso portfólio, ter a Embratur no nosso portfólio, ter a Academia Brasileira. A Academia a gente atende de graça, a gente faz pro bono, porque eu entendi que ter eles no meu macacão, assim, né, como se fosse um cara de Fórmula 1, é importante. Demais. A academia me abre portas gigantescas e a gente está tentando com eles construir uma comunicação para os jovens. E esse foi o desafio quando a gente assumiu. A Academia Brasileira de Letras não se comunicava com os jovens. E hoje a gente consegue botar elas no TikTok. Hoje tem toda uma comunicação visual que não é mais aqueles intelectuais que tomam chá. A gente consegue fazer uma linguagem para que leve o público jovem a também conhecer literatura, a história da academia. Enfim, esse foi o grande desafio e foi um dos melhores desafios, e eu não ganho um centavo. E é o que eu mais adoro. Nem tudo é sobre dinheiro, né? E o quanto, bem como tu dizias, eles te vendem de outras formas. E a realização pessoal, né? Ainda mais para ti que é escritor, de trabalhar e conseguir mudar esse cenário deve ser... Não tem preço. Já estamos conseguindo, assim, sabe? Mas assim, quando eu vejo lá que o ministro das Cidades quer lançar Minha Casa Minha Vida e quer ter uma biblioteca com a chancela da Academia Brasileira de Letras, para nós é maravilhoso fazer parte disso. Sim. Quando uma prefeitura que a gente atende quer fazer uma feira literária, quer levar um dos imortais para lá e a gente fazer essa ponte, para nós é uma realização. Então, assim, é isso. A gente é instrumento da melhor forma das pessoas quererem se comunicar. Eu sempre trato a gente como um instrumento. Quem vai dar a linha são as pessoas. Eles queriam Gilberto Gil nessa feira. Nós levamos. Em contrapartida, eles ajudaram a academia a voltar para a Bienal do Livro, que há 20 anos não voltava, com um grande stand que nós montamos. Então, acho que esse é um pouco também no nosso papel, tentar ajudar a construir e a fazer histórias diferentes. Legal. Bom, vamos entrar então no quesito dos livros. Aproveitando, então, já vou chamar o nosso quadro, os meus 20 minutinhos. Só que antes desse livro que eu trouxe aqui para indicar, Clécio, queria te fazer uma pergunta. Tu já leste Comunicação 5 Estrelas, do Carmine Gallo? Não. Eu acho que tu vai gostar. Fala bastante sobre o que a gente comentava, né, o poder dos dados na nossa mão, né, o que fazer com isso, do emocional, das histórias, de não esquecer que, acima de tudo, é sempre sobre pessoas, né, sobre gente. Legal. E fala muito também sobre esse momento da inteligência artificial, só que ele já falava isso há 5, 6 anos, o livro chegou bem depois no Brasil, né, como sempre, mas ele falava isso e a gente percebe como ele acertou, né, nas Legal. coisas que ele previa. Mas eu trouxe aqui hoje para indicar, foi outro. Eu tenho um grande defeito, eu compro mais livros do que leio, né? Eu também. Né? Então, assim, eu tento, e assim, quando eu estou envolvido com um livro, eu praticamente só leio as histórias que perpassam aquele livro. Então, eu tento ler em momentos assim, no avião, curioso, mas assim, eu estou hoje, atualmente, comprando mais do que lendo. Uhum. E tu lê mais ficção, técnico, não, de tudo? Eu gosto de ler vários ao mesmo tempo, tá? E aí depende do gênero, mas eu gosto de gêneros diferentes ao mesmo tempo. E eu tenho um defeito, quando eu gosto muito do livro, eu paro, não sei porquê. Eu fico ali, vou pegar ele daqui a 3 semanas, não sei. Quando ele já me emociona assim, no início, eu dou uma parada.
Para assimilar. Não sei. Aí eu vou pegar ele daqui a 3 semanas só. Mas eu gosto de ler vários ao mesmo tempo, várias histórias ao mesmo tempo. Isso é normal. Isso é engraçado do leitor, né? Cada um tem essa mania. Eu lembro que uma vez até foi a Gabi Maza que trouxe, eu fiz a oficina de escrita da Letícia Wierchowski. Sei. E ela dava risada da minha cara, porque eu falei, Letícia, que eu fico um dia de luto. E ela, como assim? Eu disse, não, entre um livro e outro eu preciso de pelo menos um dia de luto. E ela, tá, tudo bem, cada um com a sua mania. E agora te ouvindo é isso, né? Cada leitor mas é basicamente isso. Tem as suas manias, né? Mas eu também sou assim, acho que a gente também sofre um pouquinho, porque se for muito rápido, vai ler tudo de uma vez, daqui a pouco não consegue assimilar até a grandiosidade da obra. obra. Eu sou assim até com artigo, assim, se eu estou lendo um artigo de um jornal que eu gosto, aí eu levanto, vou lá pegar um café, volto. Sei lá, precisa de um ritual, me parece, para quando a coisa é bacana demais. Bom, e falando em rituais, eu tenho os meus 20 minutinhos, né? Quem acompanha o Blá Blá Blás já em outros episódios ou no meu Instagram já sabe que nada mais é que um ritual, Clécio, que eu criei quando os meus gêmeos nasceram, né? Porque eu maratonava livros e mães não podem mais se dar esse luxo. Então eu criei esse bloco de tempo, que são 20 minutos, onde pelo menos por 20 minutos eu leio todos os dias. Quando o meu dia posso realmente me dar ao luxo, eu começo 20 minutos de obra técnica e à noite 20 minutos de ficção, alguma leitura mais leve, que é pra mente ir desligando, né? Pouco a pouco a gente vai se conhecendo na vida e criando os nossos próprios rituais. E eu sempre tento trazer um livro que por algum motivo eu lembre do meu entrevistado, né? Ou queira recomendar para ele. Hoje eu trouxe aqui Rui Castro, que foi um livro que eu li este mês, A Vida por Escrito, que ele fala da ciência e da arte da biografia. E eu até comentava, né, contigo, com a Cris nos bastidores, que eu achava que ia ser um manual chato de biografia, estava lendo por conta da minha mentorada, mas me surpreendi, porque até o prólogo eu sublinhei, como eu disse. Claro, Rui Castro é um baita escritor, inclusive membro, né? Tu me contavas que foste na solenidade de posse dele. Da Academia Brasileira. Isso. Né? Então, com certeza não duvidava do potencial dele como escritor, mas achei que no manual ele não ia se manifestar tanto, mas não, tem ele em todas as páginas, assim. E aí trago como uma referência, porque ele também diferencia a questão da biografia. A gente trata tudo como biografia, né? E aí ele explica as diferenças, que poucas coisas são realmente biografias, mas a gente também tem o perfil, também tem outros estilos, inclusive a reconstrução histórica, que foi aí nesse ponto que eu lembrei muito de ti e das tuas obras, né? Por conta do 7 de abril, da biblioteca, mercado, e mais recentemente também dos moles, que agora, inclusive, foste homenageado e reconhecido em Rio Grande. Queria que tu contasse, antes de indicar as tuas obras, um pouquinho desse teu livro e desse reconhecimento recente. Bom, o primeiro livro foi do 7 de abril, né? Em 2012. Eu ainda estava na Zero Hora e, por incrível que pareça, eu entendi que não era o teatro mais antigo do estado, com uma história maravilhosa que eu vivenciei aqui enquanto morava aqui, que não tinha um livro. Né? A gente conhece as histórias, mas não tinha um livro que pudesse reunir. Eu estou agora concluindo uma outra edição dele, que espero lançar com a reabertura do teatro. Mas isso já está 2 anos para ser reaberto e não foi ainda. Então não sei se esse ano vai ser concluída, mas a minha ideia, porque esse ano a Feira do Livro de Pelotas faz 50 anos, né? Então a minha ideia era justamente lançar na Feira do Livro com a reabertura do teatro. Agora é preciso reavaliar se o teatro vai ser reaberto. Então, o primeiro foi o Teatro 7 de Abril, que também foi contar uma história, e o último agora, entre o teatro e os moles, foi o Sonhos de Pedra, que foi um sucesso. Eu não esperava eu fiz uma tiragem muito modesta no primeiro momento, e ela esgotou em uma semana. E está na terceira edição, né? Terceira edição, porque a procura foi, eu não sei se mexeu com a autoestima de Rio Grande, mexeu com uma história que poucos viram retratada em livro, e ela surgiu de dois fatos, né? Eu fui visitar o Canal do Panamá, e depois da visita nos Estados Unidos tem muito isso, aqueles museuzinhos de tudo que é lugar que tu vai, tem um museu, né, com lojinha e vende tudo, e tinha vários livros sobre a história do Canal do Panamá. E aí, lendo sobre o Canal do Panamá, eu me lembrei dos moles, que são histórias muito parecidas, foram mais ou menos construídos na mesma época, com histórias muito semelhantes. Lá também os franceses foram,
tiveram dificuldade com doenças, e aqui também. E aí eu fui ver, tinha muita tese acadêmica sobre a história do Porto de Rio Grande, mas não tinha uma história específica sobre essa construção, que eu também, ao longo da pesquisa, que durou 3, 4, 5 anos, não esperava que ela fosse tão grandiosa. Mas assim, vieram para o Rio Grande do Sul, naquela época, para Rio Grande especificamente, os maiores engenheiros do mundo fazer essa obra. Não era uma obra simples, ter 2 braços de pedra, 4 quilômetros mar adentro, e que era a solução encontrada para a navegabilidade dos navios. E hoje Rio Grande é o que é, e o Porto de Rio Grande é o que é, por conta dessa obra. Então, Sonhos de Pedra, eu acho que foi feliz no título, né? Porque era um sonho realizar isso, né? E inacreditável até, mas o livro foi um sucesso. E realmente agora ganhei a Ordem de Silva Paz, que eu acho muito legal, porque de alguma forma, né, o Silva Paz entrou na Barra do Rio Grande em 1737. E isso cita o livro. E agora eu ganhar a medalha, né, da Ordem de Silva Paz por conta disso, eu achei uma honraria muito legal da parte de Rio Grande comigo. E particularmente eu devo ao sucesso do livro. E a tua família tem um vínculo forte também, né? Tem. Meu avô... Eu fui agora a Coimbra, quando eu fui... Era uma cidade que eu não tinha visitado. Meu avô nasceu em Coimbra, plantava oliveiras. E agora eu achei umas cartas antigas dele se comunicando com o irmão que ficou lá na época, cuidando das oliveiras. E ele veio para cá em 1885, na época que a obra dos moldes começava a ganhar um corpo, a ter uma definição de que seria construído os braços. Ali se estabeleceu com o mercado, uma fábrica de café, um mercado de secos e molhados. Então meu pai também nasceu em Rio Grande. Eu não nasci em Rio Grande porque meu pai era militar, ele estava em Porto Alegre nessa época, eu nasci em Porto Alegre, né? E eu e meu irmão. A minha irmã nasceu em Rio Grande. Então eu tenho um vínculo muito grande com a Zona Sul. É engraçado, o pessoal de Rio Grande acha que eu nasci em Pelotas. O pessoal de Pelotas acha que eu nasci em Rio Grande e ninguém acerta que eu nasci em Porto Alegre. Mas morei muito tempo em Rio Grande, dos 10 aos 18, fiz faculdade em Pelotas. Eu tenho muito orgulho dessas 2 cidades. Acho essas 2 cidades... Eu acho que eu sou uma pessoa da Zona Sul, menos de Porto Alegre. Mas ter nascido em Porto Alegre hoje faz também que eu goste um pouco de Porto Alegre. Eu não tenho nenhum vínculo com o restante do estado, mas aqui eu tenho. E agora vai ter o vínculo também por conta da Euro, né? Então acaba ganhando mais peso. Não, e engraçado que eu morei no bairro Partenon, né? E quando eu conheci a Cris é do bairro Partenon lá em Porto Alegre. Então, que era um bairro classe média, baixa, assim, na época. Mas hoje eu vou para lá, e os pais da Cris moram lá, e eu me sinto assim uma volta no meu tempo assim, de infância. Eu gosto muito disso. Por isso que eu digo que faz bem eu estar em Pelotas, porque faz bem ir a Rio Grande e vivenciar alguns gostos de infância. Assim. É quase como Proust e as Madalenas. Né? Você vai lá e experimenta um siri que lembra, e aquilo te ativa alguma coisa no cérebro que faz com que tu relembre coisas da tua infância. Por isso que eu gosto muito de estar aqui. Sim. Sempre que possível venho para cá, sempre que possível quero manter esses vínculos, mas às vezes eu não consigo, né? Mas o fato da agência hoje ser uma agência que extrapola o Rio Grande do Sul me faz permitir conhecer outros lugares tão maravilhosos. Manaus é maravilhoso, Amazonas é maravilhoso, Maranhão é maravilhoso, Rio é maravilhoso e Brasília eu adoro. Então faz com que também eu consiga ser um pouco, né, que eu digo até no meu perfil do Instagram, aqui, ali, em qualquer lugar. E a escolha das obras, Clécio, tem um pouco, já que a gente falava de Proust, tem um pouco quase que uma literatura do eu, apesar de não falar em ti, fala dos locais que para ti são caros, são importantes? Eu gosto de história, eu queria ter feito história, né? Eu estava na dúvida, são 3 áreas que eu gosto, quando eu estava me definindo, assim, se eu ia ser jornalista, né? Então eu gostava de arquitetura, fiz no 2º grau, na época era meio profissional, eu fiz desenho arquitetônico. Mas eu vi que eu não desenhava tão bem, então, embora goste. Embora eu também direcionei, depois eu fiz aquela especialização aqui na UFPEL de patrimônio histórico. E aqui, como jornalista, a minha predileção era falar de prédios históricos, sempre foi. Né? Ajudei a salvar a casa do Simões Lopes,
que estava prestes a ser demolida. Foi minha primeira matéria na Zero Hora, né? A denúncia de que ela ia ser demolida. E aí o Ministério Público, na época, e eu ganhei até a medalha 300 onças, talvez por esse fato, assim, do Instituto. E hoje tem um lindo Instituto do Simões Lopes Neto lá. Minha oficina com a Letícia foi lá. Então, assim, tu vê, essa casa estaria abaixo hoje, né? Foi a primeira matéria na Zero Hora. Então eu gostava muito de escrever sobre prédios, sobre a história desses prédios, sobre as charqueadas, sobre todos os prédios históricos. Mas vi que os principais prédios históricos de Pelotas não tinham uma história, né? O 7 de Abril, a biblioteca, que vai fazer 150 anos ano que vem, o mercado. O mercado surgiu quando eu vi um livro sobre o mercado de Porto Alegre. Eu disse, bom, o mercado de Pelotas tem que ter. E ele estava bem naquela fase da reforma, então ficou um livrinho bem... Mas a escolha dos moldes, ele pulou assim, outros projetos. Eu tenho uma ideia dentro da área da biografia, e vou fazer, que é o livro sobre o Leopoldo Gottuso. Legal. Já tem algum trabalho de universidade sobre uma série de coisas, mas eu acho que ele merece um livro, né, à altura dele. Um cara que pintou até os 90 e tantos anos, 6, se não me engano. Eu venho reunindo material, tá? Consegui algumas cartas dele agora, fotos inéditas. Ao longo do tempo desses outros projetos paralelos, eu vou adquirindo algumas histórias. Acho que ele merece uma grande biografia. E aí já é numa área de biografia. Como vamos contar isso, ainda não sei. Mas é sempre assim, eu não ambiciono escrever ficção, não ambiciono escrever contos, né? O chileiro é bom demais para eu tentar me aventurar nisso, né? E ficção também, eu tenho amigos que escrevem muito bem. Mas eu gosto dessas três áreas, arquitetura, história e jornalismo. Sempre gostei. Quando eu fui para Brasília, entrou a política na minha vida. Mas eram essas áreas que são as áreas que eu gosto, que eu, sei lá, alguma coisa ativa, e sempre vai ser isso. Eu te pergunto porque no livro o Rui Castro fala que depois ele percebe que a escolha do biografado dele são pessoas que sempre estiveram com ele, só ele às vezes não se dava conta. É mais ou menos isso. Se eu não me engano, da Carmen Miranda, que ele fala que encontrou inclusive uma pasta com recortes sobre ela, mas que não era feito assim, nossa, vou guardar para fazer uma biografia. É quase como se a vida levasse ele, né, a escrever. É mais ou menos isso, assim, algumas coisas que eu penso em escrever, eu separo, assim, isso aqui daria... Por exemplo, Rio Grande, com essa história do Silva Paz, né, ele fundou o presídio lá, Jesus Maria José. Olha que título, Jesus Maria José, é lindo. E o berço da civilização do Rio Grande do Sul começa por ali. Então, assim, é uma história? É maravilhosa. Mas eu tenho uma ideia também de fazer alguma coisa em quadrinhos, tá? Eu estou me unindo com a Brasa Editora em Porto Alegre, que o editor é o Lobo, é um grande editor de quadrinhos, que é uma linguagem que eu não sei. Então, aí precisa parceria. E contar algumas histórias em quadrinhos com essa parceria com a Brasa. Então, eu quero ver se agora eu termino o 7 de Abril, recomeço o Leopoldo Gottuso e toco algum projeto em história em quadrinhos. E aí seria desses livros que já existem, a versão deles em quadrinho ou não? Não, é uma história nova. Hein? Tá. Não, lembrei na hora da biografia em quadrinhos do David Bowie. E aí, às vezes, pegam, né, biografias, histórias que já existem. Mas pode até ser. Isso funciona bem nos quadrinhos, tá? Ele até me disse, assim, tem casos e casos, né, que são... Né, eu vou ao Rio Grande, todo mundo tem uma ideia de livro, é um troço, ou aqui mesmo em Pelotas, por que tu não escreve do Guarani? E essas escolhas é que a gente define. Porque... qual é o prédio mais bonito, talvez, de Pelotas, mas só isso não basta, sabe? Sim. Então eu tento até colocar algumas histórias do Guarani dentro do livro do 7 de Abril, mas o 7 de Abril é mais importante. Foi o primeiro teatro, né? Lá em Rio Grande. Por que eu cobri na época do incidente aquele do navio Bahamas, todo mundo comeu, porque isso daria uma grande história. Eu acho que não. Talvez em quadrinhos, mas assim, eu acho que não, sabe? Tem que ter um apelo. O Rui Castro falava isso que me surpreendeu até sobre o Tom Jobim, porque é isso, quem olha de fora pensa assim, nossa, o Tom Jobim como que não vai render uma biografia? E ele fala, é uma pessoa que, com exceção da morte dele ali meio estranha, não teve altos e baixos na sua vida, não teve, né, a clássica jornada do herói, ao menos ao olhar dele,
Então, às vezes, a gente se surpreende, porque o olhar do biógrafo é muito diferente do olhar comum. Mas vamos lá para as suas sugestões. Não, que é um pouco isso que a gente está falando. Eu trouxe dois. Um que eu terminei agora e esse aqui que me chamou muita atenção, que é sobre a Bebê Lime Castro. Na verdade, ela era na Belle Époque, a mulher mais linda do Brasil. Muito além de Salles. Legal, né? E talvez não tinha nem concurso de Miss e ela já era eleita a mulher mais bonita do Brasil. Eu gosto dessas histórias, dessas pessoas esquecidas, dessas pessoas que a gente não são triviais. Então, essa história aqui. Aí, para minha surpresa, quando a gente abre, as fotos que tem dela aqui, algumas, estão aqui no Leopoldo Gotuso. Por quê? Porque ela era muito amiga do irmão do Leopoldo Gotuso, Humberto, dizem até que namorou pelo livro, e do Gotuso, no Rio. E fotos dela estão aqui. Então, assim, é maravilhoso, e talvez eu não conhecia, e talvez ninguém conheça, que, né, o Museu Leopoldo Gotuso tem as fotos da Bebê Lime Castro, que foi a grande mulher no início dos anos 90, no início do século, 1900, no Brasil. Então, esse é um livro que eu acho que vale pela leitura, e tem um pouco a ver com o que eu entendo que é legal, de resgatar histórias esquecidas, como a dos Moles. É uma história que está sempre ali, né? A gente sempre é um cartão postal, passeio de vagoneta, mas é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que um cartão postal. Então, resgatar histórias esquecidas para mim é legal. E o outro livro me surpreendeu porque foi feito por uma jornalista que eu acho e eu gosto dessas tramas, que foi a Baviera Tropical, da Bettina Anton. Ela é, se não me engano, editora internacional da TV Globo. Ela ficou, acho que uns 10 anos trabalhando sobre a presença do Joseph Mengele, o nazista, no Brasil. E ela se dedica àquele momento do Mengele como um personagem que foi tudo de horror que existiu no Holocausto, mas ali no Brasil como uma pessoa simples vivendo anonimamente. E é muito legal um cara que foi um monstro viver como uma pessoa muito simples, escondida no interior de São Paulo. É lindo o livro. Sim. É maravilhoso. A história como ela conta, e resgatar uma história que a gente tem que esquecer, mas que ao mesmo tempo, como é que esse cara ficou tanto tempo vivendo como uma pessoa comum? Sim, até a complexidade do ser humano, né? De poder ser um monstro e ao mesmo tempo ser uma pessoa comum. Sim, comum. E morrer afogado numa praia do interior de São Paulo, assim, do nada. Quando todo mundo procurava e caçava ele, como os caçadores de nazistas caçavam. E ele lá, tendo uma vida não, né, simples, mas ao mesmo tempo como se fosse um cidadão comum. Então, assim, esse tipo de história me fascina. Esse tipo de história eu acho que ambos os livros valem muito a pena. Não são os meus prediletos, tá? Eu não trouxe, foi o que eu estou lendo agora. Eu achei mais legal isso. Aí, se for pensar em coisas... Sim, os teus prediletos nem devem estar aqui, né? Estão em Brasília, imagino eu. Olha, o livro que eu mais gosto é um livro escrito por Raymond Radiguet. Ele morreu com 20 e poucos anos. Ele escreveu esse livro com 16 anos, que é O Diabo no Corpo. É um francês. E para mim é a melhor história contada, assim. É um romance extraconjugal de um personagem. Depois virou 2 filmes, eu acho. Um do Marco Bellotti, mais recentemente. Recentemente não, porque eu já estou velho, mas eu acho que foi anos 80, 90. É o livro que eu mais gosto. Acho marcou. Eu admiro tanto, quem sabe dizer o livro que mais gosta. Acho bonito, acho bonito. Não, gosto mesmo, gosto. Eu tenho Li várias vezes. Li várias vezes. E a história dele também é legal. Assim, legal não, porque ele morreu muito cedo, mas assim, o cara ter morrido com 20 e poucos anos. Escreveu um livro de sucesso. Nossa. Né? Tem mais um, né? O Baú do Conde, alguma coisa assim. Mas escreveu 2 livros no máximo. Né? Uma vida assim, efêmera, assim, passou no mundo, sabe, muito rápido. Mas criou uma obra-prima, então, para mim, ele é gênio. E é um francês, eu compro todas as edições em francesas, tem 2 no Brasil dele, raras, uma pelaquela antiga Cantadas Literárias da Companhia das Letras e uma mais recente. Para mim é um grande livro, de ficção. Então, assim, eu leio de tudo ao mesmo tempo, biografias, ficção, histórias, mas eu gosto mais quando tem contexto histórico, assim, que envolva a trama. Eu acho que até esse fato de tu ler de tudo,
ser curioso, que o jornalista, inclusive, precisa ser, né? É o que te faz também não querer escrever, por exemplo, sobre 2 teatros, né? Até ele fala muito sobre isso, assim, por que não vou escrever sobre outro cantor, outro jogador de futebol, outro... Porque eu mergulho naquela vida, tudo que eu quero depois... Eu já era fã do Rui Castro, pelo que tu eu tenho esse livro, tá? E não li ainda, né? Mas pelo que tu tá me dizendo, eu concordo. Vocês são melhores amigos. Não, eu concordo plenamente, assim, porque é isso, né? Todo mundo me perguntou por que eu não ia fazer do Guarani. Não dá. A história é menor que a do 7 de Abril, sabe? Em termos de importância. Né? E é um mergulho, né, Clécio? E, aliás, aproveitando, não posso terminar nosso episódio sem falar a pergunta da Beth Lovatel, que tem muito disso. Tá. Ela fala que enxerga como teu grande diferencial justamente esse mergulho, essa pesquisa profunda, esse gostar de gente, esse querer fazer coisas diferentes. E aí ela questiona, então, pergunta, né, curiosa, como é um pouco desse teu hábito, da tua rotina de escritor? Ainda mais fazendo tudo que tu faz. É caótica, tá? A Cris quer me matar todos os dias. Mas assim, é porque quando eu vou escrever sobre um determinado tema, 7 de Abril, agora eu quero fazer a reedição do 7 de Abril. E aí eu estou inconformado com um monte de histórias que ficaram de fora da primeira edição. Eu até tento tratar isso em análise. E ela me diz, tu não vai conseguir contar tudo. Né? Tenta contar o melhor. Né? Então, assim, eu estou tentando, enquanto eu não tenho todos os capítulos na minha cabeça montados, eu não consigo escrever. Então, eu preciso estar com todo o material possível, ler tudo sobre aquilo que eu vou escrever, vasculhar todos os jornais, tudo. Tem um capítulo Procópio Ferreira, tem que ler sobre Procópio Ferreira. Então, assim, enquanto eu não tiver tudo isso na minha cabeça, eu não consigo escrever. Então, é difícil, é um pouco caótico, assim, porque eu preciso estar com a visão do livro pronta para poder sentar e começar a escrever. É claro que esse, como é uma reedição, alguns capítulos já estão prontos e estão sofrendo pequenos ajustes. Mas tem outras histórias maravilhosas que vão vir nessa segunda edição e que eu fui descobrindo ao longo eu lancei em 2012, já tem 10 anos. Fui descobrindo ao longo do tempo. Tropecei com outras pesquisas, acabei tropeçando nessas histórias. Então é isso que eu vou tentar resgatar. Mas no livro dos Sonhos de Pedra, eu uso uma expressão que é de um escritor, Marco Bolzano, eu acho, que escrever é como mergulhar, é trazer histórias que estão submersas à superfície. Eu achei que essa definição se encaixava muito bem com a história dos moles, porque, né, tem a ver com o mar. Claro. Mas é bem isso. Escrever é como mergulhar. A gente vai lá, mergulha e traz para a superfície algumas histórias que estão submersas, de personagens. O caso 7 de Abril, a passagem da gigante Abomar, que eu acho maravilhosa essa história. Uma gigante de quase 2 metros, causou um furor no teatro. Então, assim, é mais importante isso, talvez, do que os grandes artistas que estiveram aqui. E tiveram, né? Eu vim agora também, fiquei mais algum tempo, porque faltaram algumas historinhas que eu fui pesquisar. Passei 2 dias pesquisando na biblioteca. Muita gente mandava mensagem, eu queria ter um ano sabático ali. Mas é a forma que eu consigo me reconectar comigo e para poder voltar e ter toda uma força para tocar 6 empresas com 300 colaboradores ao mesmo tempo. É a minha fuga. Ao mesmo tempo eu ganho energia, isso me realimenta, talvez. Para oferecer até melhor, te entendo. Tem um terceiro aí que eu estou explicando? Não, esse era o Almanário de Pelotas, que a gente tem um grupo, né, que envolve desde o... E esse eu trouxe para ti, que obrigada. Que é o tem o Marasco, tem o Casarré, o Lanzetta, que são histórias de Pelotas, né? Talvez tu até conheça, mas eu recomendo porque eu passei lá na Vanguarda e ainda vi que tem exemplares do Almanário de Pelotas. Era para ser um almanaque e era para ser um dicionário, então ele virou um almanário. Um almanaque de pessoas que são importantes para Pelotas e algumas expressões, palavras que só tem aqui em Pelotas. Ele virou as duas coisas juntas e aí a gente ficou, esse grupo até hoje a gente tem um grupo
né? Tem o Cleito Cledi, o Lourenço Casarré, e a gente fica ali trocando ideias e sempre pensando em alguns projetos. Ali sai cada ideia de livros que eu sempre não me manifesto porque eu não concordo. Mas esse fazer parte desse grupo é muito legal, eles são muito legais e a maioria ou se formou aqui ou tem uma relação com Pelotas. Imagino. E aí é mais para recomendar para as pessoas que se quiserem comprar e entender um pouco de Pelotas. Eu mandei para o Mário Magalhães, que escreveu a biografia do Marighella, porque a mãe dele mora aqui e ele adorou o livro, porque isso mexe com algumas expressões que ele sempre, sim, né, toca na memória afetiva, como exato, a gente dizia. Muito obrigada, não poderia ter trazido presente melhor, né? Eu que adoro o livro. Já vamos deixar a dica então para o pessoal, tem na Livraria Vanguarda, e para quem nos escuta, tem muita gente de fora e muito pelotense que mora fora, assim como tu, pode pedir pelo e-commerce da Vanguarda, porque eles também trabalham, né, com essa venda online. E Clécio, para a gente finalizar, eu também tenho presentes, tá, de alguns dos nossos patrocinadores. Acho que vai gostar. A gente tem aqui copo de café que tu adora, né, da Oral Unique. Olha que bonitinho. Pode depois abrir teus presentinhos da Criare, do Grupo Realiza, também a ver com café. Opa. E este presente especial, que eu acho que a Cris também vai querer aproveitar, que é do Netúnia, né, o bar de vinhos que tem aqui em Pelotas. Lá no Quartier. Lá no Quartier, da Tayana e do Matheus. A Tayana, que também é enóloga. Não podia ser presente melhor, porque a gente foi... eu tenho um apartamento no Quartier e fomos ali justamente nele. E a Cris experimentou este vinho e, casualmente, é o que ela mais gostou. Olha que aí. É do Galvão, né? Isso e ela, mesmo. eu acho que é enóloga A Thay é enóloga do Galvão, da maravilhoso esse Chardonnay. Ah, então já sei que vão Acertasse aproveitar todos muito. Os presentes. Que bom, fico feliz. Gostou do papo, já que ele não dá entrevista, geralmente, né, para quase ninguém? Gostei. Eu acho que a gente podia ficar a tarde toda aqui. Eu falo demais até de ver. Capaz. Mas foi muito bom estar aqui, muito bom conversar contigo. Eu acho que tu tem um trabalho que se diferencia e eu acho que é esse, tu encontrou. Eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que estar feliz com aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que tu conseguiu te encontrar com um mix de coisas que tu fazes, né? Não só o podcast, mas quase como uma mentora, uma coach de algumas empresas, de como se comunicar. Eu acho muito legal isso. E estar aqui, falar dos meus livros e falar da minha carreira, para mim, a gente poderia ficar a tarde toda. Mas eu acho que, eu sempre digo que eu tento retribuir para as cidades Pelotas, por exemplo, eu me formei em Pelotas, né? E eu tento retribuir aquilo que eu acho que Pelotas me deu, né? Que foi toda uma história, na verdade, né? De ter começado aqui no jornalismo e então, de alguma forma, escrever também algumas obras sobre prédios e história de Pelotas é uma forma de eu retribuir. Muito bacana. Aliás, a gente não falou, as edições estão disponíveis? Tem algum esgotado? Como é que funciona? Eu acho que tem tudo na Vanguarda, tá? Eu concentrei lá a venda dos meus livros, porque pela minha relação com a Beth, sim, com o Gelson, com a Vanguarda, eu acho que eu achei por justiça que as pessoas têm um lugar. A Martins Livreiro em Porto Alegre também vende eles, mas aqui é a Vanguarda. E eu acho que tem todos ainda, né? A primeira edição, e eu acho que até a Vanguarda fez um combo, né? Tipo, você comprava os três, era um combo de promoção, assim, que você podia ter os 3 livros. Eu, particularmente, gosto. Eu estou meio que renegando um pouco do 7 de abril, porque eu acho que ele vem agora, a nova edição, com muito mais histórias. Mas o da Biblioteca Pública, eu acho um livro fantástico. Eu acho que o livro das Sonhos de Pedra também é fantástico. Esse ainda tem, da 3ª edição, ainda alguns exemplares. Tu não vai encontrar do 1º e do 2º. E, enfim, acho que... Bom, fica mais essa dica, então, para as pessoas, que o escritor, ele sempre, né, mais discreto, não indica os seus próprios livros, mas eu posso. Então, fica essa dica aí para o pessoal também, né, Clécio? Eu estou fazendo uma cola, né, que tu pediu no... Uma mensagem? É. Ah, sim, não pensa que eu Tá. vou esquecer. Já ia te perguntar. Então, antes eu quero só te contar, que eu acho que eu não falei, não sei se tu sabes, mas eu e o Netúnia, a gente tem um clube de leitura juntos. E vai muito nessa linha do que tu falava da Academia Brasileira de Letras, de tirar essa intelectualização toda, essa pompa, né, que às vezes afasta as pessoas da literatura.
A gente tenta fazer isso legal. tanto com o vinho, que também é E é lá mesmo que funciona? É lá mesmo. São 40 pessoas e a gente tem 43 na lista de espera. Foi um lugar que a gente foi a pé, assim. Eu tô é um apartamento que eu tenho aqui venho 3 vezes ao ano, talvez. Sim. A gente fica ali. Foi montado por uma arquiteta maravilhosa aqui de Pelotas, que eu adoro, que é a Liana. Amo, já fez o Tudo Comunica, meu curso de comunicação. E ela vai fazer agora também um novo projeto das minhas empresas lá, da Santa Fé em Brasília e da Euro em Porto Alegre. A Liana é maravilhosa. E foi ela que fez, e a Cris usou uma expressão de que dá vontade de levar esse apartamento para Brasília, porque ele é tão aconchegante assim, e é perto do Netuno. E a gente foi, casualmente, um dia a pé ali, e experimentamos este vinho aí, casualmente. Tu vê, é como a gente falava das histórias, né? As coisas vão nos rondando, a gente tem que estar atento. Então vamos deixar uma mensagem para quem nos escuta, mais uma, né? Porque esse podcast já foi recheado delas. Pois é, eu sabe o que eu escolhi? Como morreu o Abílio Diniz, e eu acho que é um grande empresário, eu escolhi uma dele, né? E ele usou, acho que foi numa entrevista para Exame, Focus, alguma coisa, que ser grande é uma escolha, basta acreditar. E eu acho que essa mensagem tem a ver comigo também. Eu acho que é importante a gente acreditar. A gente acreditar que a gente pode ser grande. É verdade, tem muito a ver com a tua trajetória, né, e com tudo que a gente conversou aqui. Clécio, sem palavras para te agradecer. Sei que o teu tempo, imagino, né, que seja corrido com tanta coisa e tanta coisa legal para fazer. E sei também que a gente que é jornalista está mais acostumado, né, comunicador como um todo, a ficar mais nos bastidores. Então é também um desafio, né, quando a gente vem para o microfone. Eu acho importante estar aqui, eu acho importante estar contigo aqui essa tarde. Eu acho que, de alguma forma, as coisas chegam em ouvidos talvez que a gente nem espera, né? Eu acredito também, além de tudo que a gente falou, eu acredito em coincidências da vida. E pode apostar que lá na frente essa conversa ela tem um propósito, sabe? Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Eu gosto muito das coincidências que surgem na minha vida e, enfim, estar aqui hoje foi uma honra. Que bom, fico muito feliz também. Penso assim, eu costumo dizer que são sussurros de Deus, né? E a gente chama de coincidências, mas cada um, claro, vai dar o nome que prefere. Fico muito feliz mesmo. Quero mandar um beijo, agradecer também a Gabi Mas, a Beth, que foram as como se fala, co-hosts, né? deste programa, enviando as suas perguntas. Agradecer, claro, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores que vocês puderam acompanhar na tela, que enviaram presentes para o Clécio. E, claro, agradecer essa audiência que é quem torna realmente necessário e relevante esse projeto. Claro que eu sou super grata aos meus convidados, aos meus patrocinadores, mas a gente precisa que tenha quem realmente se interesse, quem assista, para que o projeto faça sentido. Então, meu muito obrigada e continuem acompanhando o Blá Blá Blá. Clécio, mais uma vez, muito obrigada a ti também e espero vocês nos próximos episódios. Até mais!